como definir a sua diária. Que é um tema no qual as pessoas me perguntam muito como fazer, né, para melhorar aí, para definir o preço da diária, para não ficar pautando só no preço do outro e saber de fato como construir o seu preço, como fazer com que o seu preço ele não seja aí, né, um dificultador para os seus lucros, e sim que você consiga de fato conseguir colocar o seu melhor preço para que você atinja as pessoas certas e que você saiba cobrar e não tenha aí prejuízos, né? Tudo bem? Tudo jóia? Então, nós estamos aí falando aí dos preços, né? Para quem chegou agora, dessa questão da precificação, de colocar valor, né? Que o valor também, gente, bom dia, o valor é diferente de preço, né? Porque, assim, quando a gente pensa em preço, a gente pensa só aí em vender aí um quarto. A gente está só pensando assim, o meu preço para vender um quarto é X, mas quanto vale esse quarto, né? Quanto vale essa estada da pessoa na sua pousada, com tudo que você oferece para ela, quanto isso, né, faz a diferença aí para a vida dela. Então, quando a gente sabe trabalhar bem o nosso preço, gente, a gente atrai o consumidor, o hóspede ideal, que é o que a gente busca. E a gente não pode ficar aí pautando mesmo em preços dos outros, né? Somente. A gente tem sim que olhar a concorrência, bom dia, de fazer análise aí da concorrência, é muito importante que a gente faça essa análise aí da concorrência, né? Porque a gente também nós não estamos sozinhos, cada um está inserido aí num contexto, no mercado, o qual tem que saber quanto que o outro também está cobrando, mas não é isso que define o seu preço, não é isso só isoladamente, faz parte sim da estratégia aí de precificação, você saber o preço da sua concorrência, mas não é isso que vai, assim, ser taxativo. Tem várias coisas, né, que a gente precisa entender para a gente chegar na precificação ideal. Mas o que eu percebo, gente, que acontece é que as pessoas têm dificuldade de fazer o dever de casa mesmo, que é ter os seus controles. Porque para que a gente atinja, a gente saiba cobrar, a gente tem que saber quais são os nossos custos. Então, eles são muito importantes. E aí, muitos se perdem nessa hora, não tem os custos organizados. Então, não tem como acontecer uma mágica. Você definir o seu preço, assim, do nada. Tem que ter, né? Você tem que ter embasamento. Você tem que saber como funciona a sua pousada, como é que é o custo fixo dela, como é que é o custo variável, para que você possa entender o seu negócio, né? Para que você possa ver aí qual é o seu custo. Quanto custa uma diária para você? Quanto custa aquele hóspede naquele quarto tal? Quando você chegar nesse valor do custo, aí sim você consegue colocar preço com muito mais eficácia, gente. Porque senão vocês vão ficar olhando o preço do outro. Então, assim, o preço do outro ele vai te ajudar no momento da construção. Mas a primeira coisa é saber os seus custos. Então, entender esse conceito aí de precificação. Eu sei que é um tema, assim, é um tema muito complexo, que tem muita gente que tem dificuldade até com essa questão de números, de fazer conta, de chegar nessa conta, mas ele é super importante para o pousadeiro. Não tem como a gente administrar uma pousada, ter uma pousada, que a gente queira aí, né, que seja lucrativa, sem que a gente saiba colocar preço. Né? Então, assim, não tem como correr. Eu sei que para muitos é um fato aí que não gosto de números, de lidar com essa parte de finanças, eu gosto de receber pessoas, tá, tudo isso faz parte, mas não tem como fugir, né, desse conceito aí, de entender o conceito sobre precificação e realmente pôr em prática. Então, assim, entender os custos da sua pousada é o primeiro passo. Entender todos os seus custos fixos e os variáveis, né? Então, assim, os custos fixos, gente, são aqueles que vocês já têm no dia a dia aí da pousada. E eles são fixos. Então, eles não vão variar, independente se você tem hóspede ou não tem hóspede, como água, luz, o seu colaborador, que se tiver hóspede ou não, você vai pagar pelo salário dele. Então, tem que ter isso tudo aí anotado, ou numa planilha, ou que seja num caderno, mas não pode não ter. Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você colocar o preço.
né? Porque se você não tem isso, como é que você vai saber, né? Quanto você gasta? Então, você vai achar, você vai ficar no achismo. Acho que tá bom. Acho que eu tô cobrando caro. Acho que eu tô cobrando barato. Então, fica aquela sensação de estar cobrando errado. De achar que tá cobrando caro ou tá cobrando barato. E os dois são prejudiciais. Se você cobra muito abaixo, você acaba tendo prejuízo e não pagando as contas. Se você cobra muito além, o hóspede vem uma vez e não retorna, porque ele vê que o preço não condiz com o que a pousada oferece. Então, gente, o segredo é a precificação correta, mas ela tem que ser pautada nos seus números e no que você oferece. Uma das coisas é você levantar os custos. Aí, beleza, você vai saber quanto custa o seu quarto. Mas a outra coisa também é saber trabalhar com valor, agregar valor à sua diária para que você possa cobrar mais. É entregar mais do que você proponha, que aí você vai conseguir que essa pessoa saia, gente, realmente encantada da sua pousada. Isso tudo vai estar envolvido no preço. Porque nós não vendemos um produto que é um produto que você comprou por X e vai vender por Y. Tem muitas coisas envolvidas, né? Para a gente chegar na precificação da nossa diária. Nós oferecemos serviço, nós oferecemos o sonho de muitos. Tem muita gente que é o sonho de uma viagem, juntou dinheiro por tempos, é o sonho da pessoa. Então, a gente trabalha com sonhos também. Quando a pessoa vai para uma viagem que ela não conhece aquele destino, às vezes ela sonhou por anos, às vezes, juntando dinheiro para poder ir. Então, a responsabilidade nossa é grande em agregar valor, em surpreender essa pessoa, entregar o melhor que a gente puder para essa pessoa. E isso impacta no preço. Porque, às vezes, você está aí e fica patinando e achando, eu não estou ganhando dinheiro com a pousada. Acho que eu estou cobrando errado. Mas para que você saiba, o primeiro passo é o que eu falei, que muitos não fazem, que é anotar os gastos, é dividir entre gastos fixos e variáveis, né? Como eu disse, os fixos são aqueles que você tem independente de ter hóspedes, e os custos variáveis são aqueles que vão variar quando você tem os hóspedes na sua pousada. Esses custos, gente, eles são fundamentais para que você consiga chegar quanto custa ter um quarto funcionando. Funcionando o que eu falo, gente, você também tem que saber quanto custa aquele quarto parado, né? Porque quando ele está parado, ele também está gerando custos. Então, a conta, ela exige que você tenha realmente todas as anotações aí do que você gasta na sua pousada. Voltando aqui aos custos variáveis, gente, são aqueles que vão variar. Então, tem café da manhã, você vai gastar mais, né? Vão ter mais itens para o café da manhã. Se você tem hóspede na pousada, você vai gastar com lavanderia. Então, esses custos vão variar de acordo com a demanda. Tem ou não tem hóspede, vai impactar nos seus custos variáveis. E a partir do momento, quando a gente faz esse controle de gastos e de custos, a gente cada vez mais vai entendendo a nossa pousada. A gente vai percebendo mês a mês. O primeiro mês pode ser que ele não te dê um panorama muito real, porque a gente trabalha com a sazonalidade. Então, tem altos e baixos, altos e baixos. O ideal é você fazer isso aí sempre, e aí quando passar aí, vamos supor, um ano, 12 meses, aí sim você consegue ter uma conta. Porque essa conta, gente, o importante dela, ela vai ser feita média, baseada na média. Quanto você gastou na alta, quanto foi na baixa, para ter essas oscilações, para que você consiga entender aí o seu gasto de fato. Porque na alta temporada é de um jeito. Na alta temporada, por exemplo, a gente deve, né? Eu não sei como que vocês trabalham, mas normalmente na alta temporada, temos que trabalhar a nossa maior tarifa, temos que cobrar o máximo possível, porque as pessoas vão sabendo que na alta temporada vão pagar mais por isso. Então, elas já estão ali predispostas a pagar mais. Então, se você cobra o preço da baixa na alta, você está perdendo dinheiro. Então, o valor da diária, gente, ele não tem que ser linear. Ele não precisa ser um valor que você cobre ele tanto na baixa ou na alta, o mesmo valor. Ele oscila, é normal que ele oscile. Ele vai subir na alta, ele vai descer na baixa, você vai poder trabalhar com pacotes quando há demanda. Se tem um feriado, você vai trabalhar com pacotes e o valor vai ser mais alto, porque a demanda é maior.
Então, como vocês percebem, o preço para hotelaria, o preço para pousada, colocar preço na diária, ele envolve várias coisas. E quanto mais você sabe cobrar, quanto melhor você sabe cobrar, mais vai ser, com certeza, a sua lucratividade. E sem cair nessa coisa que é assim, cobrar alto demais e perder hóspede, ou cobrar barato demais, a ocupação é alta, o giro é grande e o lucro é pequeno. E quando a gente pensa que o nosso produto é um produto perecível, é um produto que se hoje você tem o quarto ali que está fechado, se você não alugar ele hoje, amanhã ele já foi, já perdeu. Ele não é um produto igual uma loja que está ali na prateleira. Não vendeu hoje, pode ser que venda amanhã, venda 2 amanhã daquele produto, né? Nós não, nós trabalhamos aí com quartos, com serviço. E o nosso apartamento, que seria o nosso produto, se você não vende um apartamento hoje, amanhã você perdeu. Então, para chegar nesse preço, gente, vai envolver, são muitas questões, né? São muitas coisas a se levar aí em consideração. Desde os custos até como é que é a sua ocupação, ela também vai te ajudar na precificação. Porque se você tem uma ocupação baixa, que é muito sazonal, é muito comum também no turismo, que as pousadas têm ocupação mais de final de semana, se não souber trabalhar bem esses preços, gente, você acaba realmente tendo prejuízo. Porque esses preços precisam ser bem trabalhados, porque pensa comigo, durante a semana a sua pousada fica vazia, só que você está ali aberta para receber aquela pessoa do final de semana, você está tendo custos para ela estar aberta, sua recepção está funcionando, você tem gente que trabalha, que está lá limpando, então é uma série de coisas funcionando. Então, seu negócio é um negócio que realmente não é muito rotativo e que é mais aí ocupação menor, porém ali de final de semana, mais um motivo, você tem que saber trabalhar muito o seu preço. Né? Claro, você não vai deixar de buscar atrair novos hóspedes para dia de semana, caso o seu caso seja final de semana. Você vai estar sempre buscando, almejando os hóspedes que consigam aí implementar aí sua pousada, consigam te trazer mais lucro e mais ocupação. Mas você precisa ter aí as suas anotações aí, como eu disse, aí de um ano, porque nesse período você vai conseguir de fato avaliar, né? Você vai conseguir de fato entender como é que foi seu ano. Qual foi a sua ocupação média do ano, qual foi a sua diária média, e aí você vai chegar em todos esses números. Então, primeiro passo mesmo assim, né? É o passo de realmente anotar os gastos. Então, tem uma pousada falando que o dela é assim, né? Que é mais no final de semana. É muito comum em pousadas que trabalham com turismo que seja final de semana, férias, feriados. Então, gente, é mesmo trabalhar aí seu preço com essas oscilações. É alta, vai subir o preço, é baixa, vai descer o preço, né? E sempre pautando aí em agregar valor, porque quanto mais valor você agrega à sua diária, mais tranquilo você pode pôr preço, você pode cobrar, porque você oferece, né? A pior coisa é quando você cobra e não está oferecendo, aí a pessoa vai chegar e vai falar, não, o que eu estou pagando não vale, né? Isso é horrível, e isso realmente detona aí o nome de uma pousada. Então a gente tem que estar sempre nessa balança, eu acho que é tipo... É um peso mesmo na consciência, assim, vale o que eu estou cobrando? Não vale? Como é que meus concorrentes estão cobrando? O que eles oferecem a mais? O que eles estão fazendo a mais e qual que é o preço? Meu preço está justo dentro desse meio aqui que eu estou inserido? Aí entra, né, a concorrência de fato. Claro, a gente olha para o concorrente, não tem como, é inevitável, mas não para copiar o concorrente. É para estudo, é com olhar profissional, e ver o que você pode sim fazer de diferente e agregar aí na sua pousada, para que você possa cada vez mais, né, cobrar o preço justo, acompanhando o mercado dos preços, porque o que eu percebo também? Às vezes as pessoas não conseguem, as pousadas não conseguem acompanhar os preços das diárias, porque começa... como não faz, às vezes, um trabalho de base, um trabalho de marketing bem feito, de estar sempre inovando, melhorando a pousada, de estar presente aí na internet mesmo, para valer, porque hoje, mais do que nunca, a presença na internet faz toda a diferença.
As pessoas que não fazem isso, gente, tendem a ter essa insegurança de cobrar, porque elas começam a ficar para trás mesmo. Porque os outros que estão se posicionando ali, na internet principalmente, eles vão sair na frente e estão sempre buscando algo mais. Então é importante acompanhar mesmo, acompanhar o mercado, o que está acontecendo ao redor, para que você não fique para trás. Para que você tem que estar sempre buscando conhecimento, informação, né? Para se posicionar. Buscar mesmo, gente, entender a sua persona. Quem é a sua persona? Que seria a persona, é seu público-alvo. Entender é importantíssimo para você direcionar todos os seus esforços, todo o seu dinheiro aí em marketing para trazer esse público, que é o público que sua pousada foi construída. Então, assim, a lucratividade é sempre buscando o equilíbrio, abaixando custos e aumentando diária, né, sem impactar. Então, realmente é um balanço aí, né, de tentar ver onde pode baixar os custos e como você pode fazer para ir aumentando mesmo o valor da sua diária. O que você pode fazer de diferente, agregar valor aí, para que você aos poucos vá crescendo o valor, né, sem assustar também. Você não vai pegar uma diária hoje que é R$200 e vai falar, agora eu vou cobrar 300. Não é isso. Mas 10% que você aumenta aí na sua diária, já faz a diferença, né, gente? Faz a diferença e muito no final do mês, quando você soma aí com a taxa de ocupação do mês, quantos quartos você teve no mês, aumentando 10%, quanto que isso te gera de receita, que é uma receita que você não teria se você não tivesse colocado esse preço. E se a gente não for inserindo pouco a pouco, a gente vai ficando defasado aí. Porque o que acontece? As coisas estão subindo, a gente sabe disso. Que não está parando, as coisas estão continuando aí a subir. Então, o seu custo está elevando mesmo que você não queira, mesmo você economizando, tentando fazer o máximo de economia que dá, sem impactar, claro, a qualidade, isso faz com que a lucratividade tenha baixado por causa disso. Então, mais um motivo para saber trabalhar bem as suas diárias na hora da alta. Claro, você pode sim fazer promoções durante a semana, cobrar mais barato durante a semana, atrair pessoas fazendo promoções, trabalhando bem essa questão aí, né, dos benefícios aí para a pessoa viajar para sua pousada durante a semana. Mas quando é o final de semana, a pousada tá cheia, gente, tem que saber cobrar. Tem que saber fazer pacotes bem feitos, né? Para que você não fique com o quarto vazio, às vezes buracos em pacotes, né? Quando tem um pacote aí de quinta a domingo. Se você alugar aí de sábado a domingo, é prejuízo, porque às vezes a pessoa que quer chegar na quinta quer sair no domingo. Então, tem que ter estratégia para cobrar esses pacotes, para que você consiga aí, né, atingir aí o máximo de gente possível para ir para sua pousada e para indicar. A indicação é importantíssima, fidelizar aquele hóspede ali que está na sua pousada, tratá-lo bem. Eu falo aqui, carregar água na peneira, que é uma expressão aqui que a gente usa, faça, porque isso vale a pena, isso te traz retorno, né? E a gente não faz também porque está visando dinheiro. A gente faz porque quer dar o melhor atendimento, quer que a pessoa saia satisfeita, quer que a pessoa saia ali feliz com o atendimento da pousada e saia indicando, né? Então, assim, os benefícios aí, gente, quando se pensa uma precificação correta, ela te dá margem até para investir mais, até para, tipo, agregar algum valor que você talvez tenha que investir com dinheiro. Porque nem todo valor que a gente agrega aí na nossa diária precisa ser com muito dinheiro. Às vezes, poucas coisas que a gente coloca um mimo no quarto, são coisas que você não vai gastar tanto. Mas quando você consegue trabalhar bem a precificação, você consegue ter uma margem para implementar coisas que vão realmente subir o nível da sua pousada. E quanto mais você sobe o nível da sua pousada, mais você pode cobrar. Então, isso vai muito também do seu objetivo e da persona. Qual é a persona? Qual é o seu público-alvo? E aí é um estudo mesmo que você tem que fazer e juntar todas essas pontas. E nunca esquecer, gente, gastos têm que ser anotados. E detalhe, separado da sua conta de pessoa física. A pousada é a pousada, você é você, mesmo que você more dentro da pousada. Mesmo que você está ali dentro, não tem problema. Você mora lá dentro da pousada, mas separa as suas contas. Coloca a sua de um lado, a pousada de outro, para você entender o custo do seu hóspede, não o seu custo junto. Porque senão
né? Você vai entender ali, mas junto com o seu. Aí fica